No Saber Direito desta semana, o professor Daniel Buchatsky apresenta o curso de Direito Societário, Administração e Responsabilidade. Nas aulas serão abordados tópicos da teoria geral, das sociedades limitadas e anônimas, da exclusão de sócios e apuração de haveres, poder de controle, além do planejamento patrimonial e sucessório. No ar, a aula 5. Olá pessoal, meu nome é Daniel Buchatsky, eu sou mestre e doutor em Direito Empresarial pela PUC, professor, advogado e eu quero falar com vocês hoje, nesse Saber Direito da TV Justiça, sobre um dos temas mais lindos do dia a dia prático de um advogado de direito societário com viés para família e sucessão. É o poderoso planejamento patrimonial e sucessório. Depois que nas últimas aulas a gente falou da teoria geral do direito societário, vocês entenderam o que é o controle, o poder de controle, o abuso do poder de controle, como um administrador deve atuar, sempre com diligência. Entenderam como que faz para dissolver uma sociedade quando tem briga, o direito de retirada, o direito de recesso, a exclusão de um sócio, a necessidade de apuração de haveres. Agora, a gente vai utilizar todos esses conhecimentos para que uma família fique tranquila. Então veja só, um belo dia, um cliente meu apareceu no escritório e me disse: Daniel, eu tenho 2 filhas do meu primeiro casamento, 2 filhos enteados do segundo casamento. 2 filhos enteados, olha como eu falei. Eu amo os 4 iguais. Dei um apartamento para cada um. Hoje eu tenho uma empresa de publicidade, eu tenho uma fazenda e eu gostaria de entender como eu faço justiça na distribuição desses bens para os meus herdeiros. Segundo ponto que esse mesmo cliente me disse, eu tenho 5 funcionários que estão comigo há 25 anos e eu gostaria que cada um deles tivesse uma participação societária na empresa de publicidade. E terceiro grande ponto, não quero desrespeitar os direitos da minha mulher. O que eu fiz? Qual foi a minha primeira pergunta? Ou quais foram as minhas primeiras perguntas? Qual o seu regime de bens? Eu sou casado no regime de comunhão parcial de bens. Pois bem, segunda grande pergunta. Você quer que os seus enteados tenham o mesmo direito que os seus filhos? Filhas, né? Ou não? Direitos sucessórios. Terceira grande pergunta. Esses 5 funcionários vão ter quais direitos dentro dessa empresa de publicidade? Agora que você já sabe que existe ação ordinária e ação preferencial, você já sabe que podem ser ações com direito a voto ou sem direito a voto, por exemplo. E aí a gente começou a conversar e começamos a debater os temas e chegamos à conclusão que, para os funcionários, a gente faria um plano de vesting. O vesting é uma espécie de stock options. Stock options são a possibilidade de funcionários, colaboradores, comprarem participação societária num determinado momento, em determinado tempo. Vão ser sócios, não vão ter controle, não iam ter de grande direito de voto, não obstante terem ações ordinárias, porque a gente não queria colocar ações preferenciais por uma questão particular, não importa aqui no exemplo, mas vão ter cada um uma ação, 1% da empresa. Então, 5%, 5 funcionários, não ia tirar o controle, ele ainda continuaria num controle totalitário. Quanto aos enteados, é mais complicado. Como eles conviveram muitos anos com esses enteados,
Não obstante não existir no direito civil ou no Código Civil nenhuma disposição quanto ao reconhecimento socioafetivo, já é possível no direito brasileiro, graças a uma construção jurisprudencial, você ter 2 pais ou 2 mães. Lógico, esses 2 pais ou 2 mães precisam saber que é você. Você não pode dizer o Bill Gates é meu pai. Não, não. Não é assim que funciona. Mas se você tiver uma relação longa de pai e enteado, o pai de coração, vai poder existir essa possibilidade do reconhecimento socioafetivo. Inclusive pós-morte. O enteado pode entrar com a ação dizendo: ele me tratava como filho, ou ela me tratava como filho ou filha, e eu tenho direito ao reconhecimento socioafetivo. Lógico, ele pensou, se eu morro, eu vou ter que... Meus herdeiros são os 4, seriam os 4 se eu fizesse reconhecimento socioafetivo. Tem uma parte do meu patrimônio que a minha mulher é herdeira, tem uma parte do meu patrimônio que a minha mulher é meeira. O que foi conquistado antes do casamento, a mulher é herdeira no caso dele. E o que foi conquistado durante o casamento para a comunhão parcial de bens, a mulher é meira. E aí ele pensou, se eu reconhecer socioafetivamente os enteados, eles vão acabar com mais patrimônio do que minhas filhas. Porque quando eu morrer, minha mulher vai ser herdeira, eles também vão ser meus herdeiros. Quando minha mulher morrer, minhas filhas não vão ser herdeiras da minha mulher, mas eles vão ser herdeiros da minha mulher. Porque a mulher não ia reconhecer socioafetivamente as 2 filhas do primeiro casamento. Pensando nisso, ele falou, vou fazer um testamento. Um testamento onde eu vou dizer que amo esses 2 enteados, mas não reconheço socioafetivamente. Mas calma, pessoal. Ele fez um testamento onde ele tentou dividir de forma equiname, já pensando até no falecimento da mulher, o patrimônio entre os 4 de forma igual. O que me leva a dizer para vocês que o que é justo não é uma resposta que eu tenho que dar. Eu tenho que ajudá-lo a refletir, tenho que ajudá-lo a conversar sobre o tema, a sensibilidade. A justiça depende, caso a caso, depende de cada um. E aí a gente teve que fazer o famoso planejamento patrimonial e sucessório, onde a gente colocou os imóveis que ele tinha numa holding patrimonial, a sociedade que ele tinha numa holding operacional, a fazenda numa holding agropecuária. Dividimos nessas 3 holdings, fizemos um acordo de sócios, ele com os funcionários, ele com as filhas e enteados, fizemos um testamento, fizemos doação de cotas com reserva de usufruto, ou seja, ele já adiantou o pagamento do ITCMD, o Imposto Causa Mortes e Doação, e reservou para ele o poder de controle daquela sociedade ainda, tudo para organizar a sucessão dele. É obrigado a fazer tudo isso? Não. Depende, caso a caso, depende das relações familiares, depende da vontade de todos. Então, por que a gente diz que o planejamento patrimonial sucessório é importante? Primeiro, porque está popularizado o tema. Se você der um Google e colocar planejamento patrimonial, vão vir mais de 3 milhões de buscas. Será que todas corretas? Será que todas finas, perspicazes? Segundo, porque a gente precisa pensar no que é a governança familiar. Segundo o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que eu já citei em outras aulas, é o sistema pelo qual a família desenvolve suas relações e atividades empresariais com base em sua identidade, valores familiares, propósito, princípios e missão, e no estabelecimento de regras, acordos e papéis.
Seu objetivo é obter informações mais seguras e com mais qualidade na tomada de decisões. Auxiliar na mitigação ou eliminação de conflitos de interesse. Superar desafios e propiciar a longevidade dos negócios. Esse é o objetivo da governança familiar. Eu tenho algumas importâncias do tema maiores que você pode decorar, anotar, lembrar no café da manhã, falar no almoço de família. Lembra que eu comecei a primeira aula falando, espero que você sente numa mesa de bar, num restaurante, no almoço de família ou no seu dia a dia, com mais conhecimento desses temas de direito empresarial. Perenidade do patrimônio, que o patrimônio vá de geração em geração. Prevenção de conflitos. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, nenhuma avó quer ver os filhos, netos brigando. Eu vou tentar evitar os conflitos familiares e societários. Eficiência tributária. Não existe não pagar imposto, sempre brinco. Existe tributar menos, fazer uma eficiência tributária. Organização patrimonial. Muitos nem sabem direito qual o seu patrimônio, nem organizam isso de forma correta. E entre aspas, blindagem patrimonial. Por quê? Porque quando eu crio uma holding, que é uma sociedade empresária, eu crio uma pessoa jurídica que tem autonomia patrimonial. Falei na primeira aula, tem personalidade jurídica. E, portanto, um credor primeiro terá que esgotar o patrimônio da holding e depois, se possível, provavelmente através de uma desconsideração de personalidade jurídica, se houver, chegar em outros patrimônios. Então, o que é o planejamento patrimonial sucessório? É um meio utilizado em vida para preservação dos bens e da família, é a redistribuição de bens entre herdeiros, sem prejuízo à organização da sociedade operacional, a empresa de publicidade, no exemplo que eu dei, proteção contra desgastes familiares. Ora, já está tudo escrito, né? O combinado não sai caro. Um dos modelos para organizar sucessão hereditária e disputas futuras. E economia de custo póstumas. Muitos clientes falam, por que eu vou pagar o imposto agora se esse é um problema dos meus filhos? Bom, porque você quer preservar o patrimônio em várias gerações. Talvez esse imposto suba nos próximos anos. Talvez a base de cálculo mude. Então vale a pena você preservar isso com mais tranquilidade. Os 4 pilares do planejamento patrimonial e sucessório são a caixinha do direito societário, onde, para você que está anotando, anote holding, acordo de sócios, offshore, que são as empresas constituídas fora do país, fundos de investimento exclusivos, regime de bens e sucessão. A depender do regime que você casou, vai refletir na herança. Eu preciso pensar nisso. O terceiro pilar, o tributário, principalmente ITBI, que é o imposto municipal, imposto de transmissão de bens imóveis. O ITCMD, o imposto de transmissão causa mortes e doação, é um imposto estadual. E o imposto de renda, que é o imposto federal. Eu preciso também pensar na governança corporativa, o quarto pilar, transparência, prestação de contas. Como é que você quer que os herdeiros não briguem? Como é que você quer que aqueles sócios que são irmãos, e mesmo que não fossem, não tenham desavenças se eu não tenho uma prestação de contas e uma transparência clara no que está ocorrendo dentro daquela empresa familiar? E você também precisa pensar num aspecto importantíssimo estudado desde 1978 em Harvard, que é a divisão entre família
patrimônio e empresa. Família e suas relações familiares. Seu cunhado, sua nora, seu filho, seu irmão, seu pai, mãe, descendentes. Como é que aquela família se organiza? Quais são os ciúmes? Quais são as invejas? Quais são as alegrias? Quais são os momentos de descontração e não descontração? Patrimônio. Patrimônio é o acumulado, são os imóveis, são investimentos financeiros, é a fazenda, terra e a empresa. Vou dar um exemplo muito comum no agronegócio que movimenta grande parte do PIB brasileiro. Eu tenho o que está embaixo, eu tenho a terra e o que está em cima da terra. Em cima da terra seria a empresa. Tenho agricultura, eu tenho pecuária, eu tenho agropecuária. Não importa, essa é a minha operação. Enquanto a minha terra vai valorizando, é meu patrimônio. Se eu não fizer nada, eventualmente, dependendo de onde minha terra estiver localizada, ela vai valorizar mesmo assim. Ou seja, é importantíssimo vocês pensarem nisso. Eu tenho que dividir em família, patrimônio, empresa. E um dos pontos que mais abriga dentro das empresas familiares é a diversificação de investimento. Muitas vezes aquele patriarca só quer investir na pecuária, mas vem a nova geração e diz, poxa, por que só a pecuária? A gente pode também plantar soja, a gente pode ter um confinamento de suíno, a gente pode ter qualquer outra atividade, um hotel fazenda aqui, vamos diversificar. E às vezes isso aí dá um pouco de ruptura. Esses temas são tão importantes, pessoal, que há estudos sobre ele. A KPMG, uma empresa de consultoria, ela diz que 22% das empresas familiares chegam à terceira geração e somente 7% chegam à quarta geração. Dessas empresas familiares, aí tem um corte, que são as grandes empresas que ela pesquisou sobre o tema, 74% são dos CEOs, aquele diretor-presidente que eu falei na aula da diretoria, da administração, são da própria família. 69% contratam consultores. 71% têm acordo de sócios. 8% nunca discutiram prática de governança corporativa. De novo, a KPMG fez um corte nas grandes empresas do agro. Se você for nas empresas médias, pequenas, certamente essas estatísticas vão ter que ser revistas. Agora, algo que não precisa ser revisto e que você deve ver ao seu lado. Hoje em dia é comum quatro gerações na mesma empresa. Não precisa ser 4 gerações trabalhando necessariamente na mesma empresa da mesma família, mas muitas vezes não pode ser a mesma empresa familiar com 4 gerações. Eu tenho isso sim. E um estudo feito para a consultoria STD, Workforce Development, mostra que 1 a cada 3 pessoas desperdiçam 5 horas ou mais por semana em conflitos entre colegas de diferentes gerações. Isso significa uma perda de 12% da produtividade. Por outro lado, se você pegar dados do IBGE, você vai ficar feliz. As empresas familiares representam 90% das empresas no Brasil, 65% do PIB brasileiro. Olha a importância da gente estudar as empresas familiares. Empregam 75% dos trabalhadores e 71% delas têm acordo de sócio formalizado. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas eu aposto que sim, né? Mas empresas como Lego já estão na 4ª geração. Ou seja, é o sucesso de um bom planejamento patrimonial e sucessório. Pessoal, dito isso, e ainda nessa minha fase aqui de passar informações para vocês poderem esnobar conhecimento no almoço de domingo,
29% das empresas familiares são do agronegócio e 14% de construção. E aí, vai baixando para os outros ramos de atividade. E o atributo mais importante para um herdeiro ser escolhido como CEO é conhecer a empresa. Dito isso, vamos falar um pouco da parte societária, que é o primeiro pilar, é a estrutura societária, é a holding, é a famosa holding patrimonial, é a famosa holding operacional, é a famosa holding agropecuária. Primeiro grande ponto, vamos desmistificar algo que estão nessas pesquisas na internet. Não é porque você tem uma holding que não tem inventário, ou não é porque você tem uma holding que não paga imposto. A holding é uma empresa, sociedade limitada ou sociedade anônima, na maioria das vezes, 99,99% das vezes, que controla algo. Controla participações societárias que você tem em outras empresas, por exemplo, na agência de publicidade, que foi o exemplo que eu dei inicial, que controla todos os imóveis que eu comprei durante a minha vida, é uma holding patrimonial, aí eu já não estou mais no operacional, ou uma agropecuária, que vocês só podem chutar agora, vai controlar, vai ter as minhas terras, as minhas fazendas. Holding agropecuária, holding operacional, holding patrimonial. Veja, não tem ilegalidade nenhuma eu ter tudo na mesma holding. Qual o problema? Você não está cumprindo o que a minha avó me ensinou, dividir os ovos em várias cestas. Então, recomenda-se você dividir a operação em uma, a pecuária em outra, os patrimônios imobiliários em outra. Pode ser tudo junto. Não tem proibição. Não tem proibição. O mais importante é que quando você trabalhar a estrutura de uma holding, você lembrar qual vai ser o objeto social dela, preservação da empresa. Você lembrar que se ela tiver como sócio irmão, pai, filho, cunhado, nora, é uma empresa familiar. Isso não quer dizer, pessoal, que existe na legislação brasileira nenhum momento que fale da holding familiar. Não está na Lei da Sociedade Anônima nem no Código Civil. Holdings são sociedades limitadas ou anônimas que controlam algo. Podem controlar a terra, o patrimônio e a participação societária e assim por diante. Familiar é uma construção doutrinária. Olha, se meu irmão é meu sócio na holding, é uma holding familiar. Se meu irmão não é meu sócio na holding e quem é meu sócio na holding é a Natália, aí é uma holding normal, com um sócio não familiar. Por que eu constituo essa holding? Para evitar um condomínio dos meus imóveis. É muito mais fácil depois eu sair dessa empresa se for uma sociedade empresária. Lembre da aula que eu falei do direito de retirada, direito de recesso, apuração de haveres, necessidade de um bom acordo de sócios. Eu tenho uma limitação de responsabilidade, porque eu vou escolher um tipo societário, que seja sociedade anônima ou sociedade limitada, responsabilidade limitada ao capital, subscrito, integralizado. Vocês não aguentam mais eu falar isso nessa nossa última aula. Eu trago uma redução e uma eficiência tributária, porque, como a gente vai ver quando eu falar da parte tributária, receber aluguel por holding eu pago menos imposto de renda. A doação das cotas da holding ou das ações da holding tendem a ser mais baratos do que a doação do imóvel propriamente dito. E eu posso constituí-lo através em vida ou através de uma disposição testamentária. O segundo ponto nessa parte societária, que a gente não falou em nenhum momento nessas nossas 5 aulas, são as famosas offshores. Offshores são sociedades constituídas fora da jurisdição brasileira. São amplamente possíveis, legalmente possíveis, e quando constituídas num paraíso fiscal que está descrito, enumerado numa instrução normativa da Receita Federal, será uma offshore num paraíso fiscal. Para fins de planejamento patrimonial sucessório, atualmente, o imposto causa mortes nos paraísos fiscais é 0. Portanto, se você tiver uma offshore que detém
uma conta de investimento na Suíça, nos Estados Unidos, e você morrer, seus herdeiros pagam 0% de tributo. Mas cuidado, há uma lei, a Lei 14.754 de 2023, que diz que a sua rentabilidade, seu lucro nessa offshore, vai ser tributado em 15%. Novamente, desmistifique. É muito comum as offshores para planejamento patrimonial acessório, para investimentos fora do país. Não há ilegalidade nenhuma. São paraísos fiscais que são regulamentados numa instrução normativa. Lembra vocês, entretanto, que a offshore protege um patrimônio, com certeza. Não há tributação causa-morte, mas você precisa ver essa lei na jurisdição escolhida, no paraíso fiscal escolhido. Em geral, eu grifo em geral, não estou aqui dando aula de finanças, sou advogado. Tem taxas de juros menos convidativas que no Brasil, nos países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, Estados Unidos, Suíça, mas, por outro lado, o seu dinheiro está em dólar. Tem sigilo fiscal e privacidade e vai ter, como eu falei, proteções contra a oscilação do real. Vamos passar agora, pessoal, para o regime de bens, os aspectos patrimoniais do relacionamento afetivo. Se você namora há 3 anos, mora junto com o seu namorado ou namorada, você tem uma união estável? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz. E se tem uma união estável, qual é o regime dessa união estável? Vejam só. Primeiro, não é mais verdade porque só porque eu morei junto por 3 anos eu tenho uma união estável. Tem que ver se tinha o elemento de constituir família. O regime de bens da união estável é o regime de comunhão parcial ou separação total, e vai depender a separação total de uma escritura. A prova do início da união estável também é super subjetiva quando não tem uma escritura de união estável, vai ter que ter provas. Mas eu também posso só estar namorando. E uma decisão nem tão recente, mas recente para o mundo do direito, do STJ, já pacificou a possibilidade do namoro qualificado. Então eu posso namorar, morar junto, investir junto, e mesmo assim eu não tenho uma união estável. De qualquer maneira, lembrem-se dessa frase e anotem. Amor não é patrimônio. Ou é. Amor não é patrimônio. Ou é. Então, na hora que você for escolher o seu regime de bens, você vai escolher entre separação de bens, comunhão parcial de bens, comunhão total de bens, que é mais o regime dos nossos avós e bisavós. Tome cuidado, porque isso vai refletir depois na sucessão. E também, infelizmente, se o casamento não der certo. A forma mais tranquila de eu casar e sair do casamento, e aí eu não estou aqui de forma alguma sugerindo um ou outro, só estou apontando para vocês refletirem, é a separação de bens, o que é meu, o que é teu, separei, ficou fácil. Entretanto, se eu casar no regime de separação de bens e eu morrer, minha mulher é herdeira. Então isso é uma coisa que 99% das pessoas que casam no regime de separação de bens esquece. O regime de separação de bens faz com que o cônjuge seja herdeiro. E, já que a gente falou de sucessão, eu tenho que lembrar a vocês que no regime de comunhão total de bens, o cônjuge vivo é meieiro, não é herdeiro. Então, dos R$100 que aquele casal, aquela comunhão tem, 50 já é de um, 50 já é do outro. Mas eu quero aumentar para 75% e 25% ficam para os herdeiros. Você vai precisar fazer um testamento. 50% do seu patrimônio é disponível. 50% é a legítima, é indisponível e deve ir para os herdeiros. E eu tenho aí o regime de comunhão parcial de bens, que é um híbrido. O que era de antes do casamento, o que eu recebi por herança, o que eu recebi por doação. São bens particulares. Se eu me divorciar, são meus. O que eu conquistei durante o casamento são nossos. Vai ter uma divisão. Se eu morrer,
minha mulher é herdeira desses bens particulares e meera no que a gente conquistou junto. Não se esqueçam, portanto, que talvez valha muito a pena pensar bem antes de casar, pensar num pacto antinupcial. Terceiro grande pilar do planejamento patrimonial e sucessório é tributário. Eu tenho que pensar no ITCMD. Então, vou dar um exemplo do estado de São Paulo, onde o ITCMD é 4%. Eu tenho que pensar no ITBI, e eu vou dar o exemplo do município de São Paulo, onde o ITBI é 3%. E eu preciso pensar no imposto de renda. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu vejo como que eu faço um planejamento tributário. Eu vou tentar aqui dar um exemplo que acho que vai ficar claro. Eu tenho lá um apartamento no meu imposto de renda que eu comprei por R$1 milhão. No IPTU, vem o valor venal dele. Está lá R$2 milhões. E eu sei que se eu for vender para a famosa Natália, que não apareceu aqui nenhuma hora, mas é meu exemplo típico, eu venderia por R$10 milhões. Então vejam, na hora que eu for transmitir este imóvel para minha holding, eu vou pagar o ITBI. Se a minha holding tiver como objeto locação, compra e venda ou arrendamento, e a receita dela for isso. Se eu transmitir esse apartamento para a minha empresa de prestação de serviço, não vai ter. Aí é imune a uma imunidade tributária. Portanto, ou para a minha agropecuária, se ela tiver receita de agropecuária, não vai ter o pagamento do ITBI. Portanto, pessoal, isso é muito importante. Portanto, isso é muito significativo. E, portanto, vocês têm que parar para pensar o que eu estou dizendo aqui com calma. Eu preciso entender. Por isso também que não vale a pena, talvez, fazer uma holding com tudo. Uma patrimonial, uma operacional, uma agropecuária, para você, inclusive, ter a possibilidade de discutir esse ITBI. E o ITBI, na integralização, vai ser pelo valor venal. Não obstante, em São Paulo, ter ainda, só no município de São Paulo, salvo engano, o valor venal de referência. Então, o valor venal vai ser pago os 3% em cima do valor venal, se houver a necessidade, se houver o fato gerador do tributo ITBI. O ITCMD, por sua vez, é um imposto causa-mortes e doação. Se eu for doar o imóvel, eu vou ter que pagar em cima daqueles 2%, daqueles 2 milhões. 4% em cima de 2 milhões, R$80 mil. Agora, se eu integralizar na holding, eu vou fazer a doação pelo patrimônio líquido da holding. Sim, a jurisprudência em São Paulo do Tribunal de Justiça fala que a base de cálculo do patrimônio líquido da holding. Mas lógico que você vai ter que sempre ver caso a caso a legislação estadual e as formas como vão ser feitos isso. E ainda tem o terceiro ponto, que é o imposto de renda. Se eu pegar, que está declarado no meu 1 milhão, e colocar na holding por 10, eu vou pagar ganho de capital, pessoal. 10 milhões menos 1 milhão, que é o que está declarado no meu imposto de renda, dá 9, 15%. Por isso que muitas vezes, na prática, a gente coloca pelo mesmo 1 milhão. Por quê? Porque você não vai pagar o ganho de capital. Mesmo que você pague o ITBI no valor de 2, que é pelo valor de referência. Essa é a questão tributária. É um nó. Nó este, pessoal, que dá para desatar, mas que precisa ter cautela, que precisa ter tranquilidade, que precisa se sopesar o que vai ser feito naquela holding. O que vai ser a exploração daquela atividade. Vejam só por que isso é importante. Vejam só por que isso é importante. Se eu não parar para pensar como é que vai ser o planejamento da minha família, não estou falando só da empresa, não. E eu, por exemplo, não fizer um testamento dizendo que eu amo muito meus enteados, mas eu não reconheço como filho, pode acontecer uma ação de reconhecimento socioafetivo, inclusive pós-morte. Se eu não tomar cuidado com esse tipo de ponto, eu posso estar complicando o meu legado familiar. Reconhecimento socioafetivo
pós-morte. Tribunal de Justiça de São Paulo, 17 de dezembro de 2020. Reconhecimento, no ano de 2017, da paternidade socioafetiva do decujus em relação à autora. Renúncia desta herança por escritura pública. Ato irrevogável e irretratável. Ajuizamento da presente demanda sob a alegação de que teria sido induzida a erro. Pleito de declaração de nulidade de escritura pública. Ausência de demonstração do alegado vício de vontade. Tá aí. Estamos falando de alguém que teve a sua declaração socioafetiva, renunciou à herança, bom direito, e depois agora veio tentar anular, né, essa declaração dessa renúncia à herança. Então, temos que ficar com muita cautela. Um outro ponto que eu acho que vale a pena, que saiu até nos noticiários, é que os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por unanimidade contra a obrigação da aplicação de regime de separação de bens em casamento e união estável de pessoas com mais de 70 anos. Reconheceram, portanto, a autonomia das partes. Eu tenho mais de 70 anos, eu posso casar em outro regime de bens, não só no regime societário. Mas vamos complicar um pouquinho mais esses planejamentos patrimoniais sucessórios para vocês verem como o direito societário, o direito empresarial vai se interligando, vai fazendo link com os demais direitos, áreas do direito. Por exemplo, previdência privada. A previdência privada, pessoal, existem mais de 243 casas, mais de 243 instituições que oferecem mais de 3.600 planos de previdência privada. Difícil escolher o melhor. E estava na reforma tributária, mas saiu a possibilidade do pagamento de TCMD em cima da previdência privada. Saiu, não vai mais ter. Né? Um plano securitário não vai mais incidir na previdência privada e TCMD, mas chegou-se a pensar nisso. Muitos brasileiros colocaram seu dinheiro na previdência privada. E aí tá com a intenção, inclusive, de não pagar o ITCMD. E estariam com um grande problema agora. Outro ponto que está muito discutido e reflete nas empresas, nas sociedades empresárias. Contrato de namoro. Na pandemia, explodiu a quantidade de contratos de namoro. As pessoas saíam e já mandavam, meu advogado sugeriu assinar. Tá aí. É um instrumento que visa deixar claro que as partes estão namorando. Quiçá o namoro qualificado que eu falei para vocês. Mas não mais que isso. Não mais que isso. É a necessidade de se namorar com tranquilidade. Outro instrumento para ampliar ainda mais o conhecimento de vocês, mas esse é só projeto de lei, ainda não existe, é o trust. É o projeto de lei 4.758 de 2020 que instituiu o trust. Trust basicamente seria você deixar que um trust, né, uma pessoa, administrasse seu dinheiro e fosse passando para os seus herdeiros. É um contrato privado, lastreado em confiança. Trust é confiança. No qual o settlor, que é o instituidor, eu, por exemplo, com meu dinheiro, transfere a propriedade da totalidade de parte de seus bens ao chamado trustee, que assume a obrigação de administrar os bens em benefício próprio, settlor, ou da pessoa indicada. É muito comum, é mais nos países de common law, mas é muito comum. Outro ponto que eu acho que ainda vale a pena, antes de eu voltar para as holdings e falar do acordo de sócio nos planejamentos patrimoniais, é o protocolo familiar, onde a família, mesmo sem uma sociedade, coloca seus direitos, deveres e obrigações. É muito comum o protocolo familiar em grandes condomínios agrícolas, para resolver pequenos problemas. Por exemplo, nunca me esqueço de um cliente que comprou uma casa no Guarujá. E nessa casa no Guarujá ele colocou lá churrasco e cerveja para os seus netos. E aí começou a briga dos filhos, dizendo que um neto ia mais que o outro, que um neto comia mais que o outro, que um neto levava mais amigos que o outro, e assim por diante. Chegou no meu escritório, eu perguntei, quer vender a casa? Não, ainda quero dar uma segunda chance. Então vamos fazer um protocolo familiar, vamos organizar.
quando era o final de semana de um, quando era o final de semana do outro. Quem que tinha que pagar o churrasco ou a cerveja. Né? Um baita de sabor para a família. Famílias muito ricas, famílias com muito patrimônio também pensam em family office. Né? Isso pode também estar institucionalizado, instituído dentro de um protocolo familiar. Mas para a gente ainda falar um pouquinho de herança, eu acho que vale a pena falar da herança digital. Está no projeto de alteração do Código Civil, já é aceito pela jurisprudência e tem gente que o Instagram vale mais do que todo o patrimônio. Tem gente que o LinkedIn vale mais do que todo o patrimônio. Então, para essas pessoas, né, ou pelo menos para os herdeiros dessas pessoas, o valor da quantidade de pessoas que seguem, do valor desse Instagram, o valor desse Twitter, o valor do X, do valor desse LinkedIn, é superior até ao patrimônio e ele vai ser negociado. Dito isso, pessoal, eu gostaria de voltar para as holdings. Eu gostaria de voltar para o acordo de sócios. Então, o que é um acordo de sócios? Que eu falei algumas vezes durante essas aulas e que é tão importante dentro de um planejamento patrimonial e sucessório, é muito importante para atingir o controle, como a gente viu nas outras aulas de controle, é muito importante para fazer a apuração de haveres e a saída de um sócio, ou seja, é um documento assinado entre os sócios, então, portanto, é um documento parasocial. Documento esse, portanto, que vai regrar a vida dos sócios, não da sociedade em si, indiretamente a sociedade. Neste documento, eu vou poder fazer acordos de voto, acordos de controle, acordos de bloqueio de controle, ou seja, nós, minoritários, vamos nos reunir para bloquear um majoritário em algumas decisões, porque precisa de um quórum mais qualificado. E eu posso colocar algumas cláusulas que eu gostaria que você anotasse para você refletir. Primeira cláusula. Cláusula de alçada. Os sócios vão se reunir para determinadas deliberações sociais. Por exemplo, o pagamento ou a compra de um equipamento acima de tal valor. É uma alçada. Para pagar honorários muito altos, para comprar um trator, para comprar uma nova máquina, precisa ter uma alçada. Segunda cláusula. Cláusula de apuração de haveres. Os sócios já vão deixar claro, disciplinado, como é que se calcula os haveres, como é que se avalia a sociedade, como é que se paga esses haveres, se vai ser a divisão do patrimônio da sociedade, se vai ser cortando a fazenda no meio, se vai ser com pagamentos anuais durante 10 anos. Bom, preciso escrever isso. Terceira cláusula. A cláusula de administração. Quem é o administrador? Quem vai ser eleito se esse administrador for destituído ou morrer? Como eu vou fazer as assinaturas de procuração ou de contrato em dupla, isoladamente? Quarta cláusula. O direito de preferência. O direito de preferência é importante. Eu posso falar que o direito de preferência é sempre do sócio majoritário. Eu posso dizer que o direito de preferência é igualitário, proporcional a todos os sócios. Eu posso falar que o direito de preferência tem que determinar determinada forma, determinado valor. Portanto, é importantíssimo. E ainda tem mais. Decorre desse direito de preferência duas cláusulas muito importantes. Tag along, drag along. Tag along, para quem estiver anotando, é a possibilidade do majoritário... Desculpem, é a possibilidade do minoritário vender com o majoritário. Minoritário acompanha o majoritário na venda do controle. Imagina, eu vendo a sociedade para o Renato. O minoritário, a Natália, vai poder vender também. É o tag along. Eu vou vender a sociedade para o Renato fala, Daniel, eu não quero ficar com a Natália. Eu vou exercer a cláusula de drag along, eu vou obrigá-la a vender comigo.
São cláusulas que têm que ser negociadas. Por quais condições a Natália vende? Pelas mesmas que eu? Lógico que não pelo mesmo valor, né? Eu tenho maior participação societária, mas pelo mesmo valor de cada ação, recebe da mesma forma, com as mesmas garantias. Esse é o tag e o drag along. Em geral, eles vêm acompanhados. O minoritário que é o tag, o majoritário que é o drag. Outra cláusula importantíssima. A cláusula que a gente vai disciplinar a mediação. A mediação, pessoal, é um método autocompositivo de solução de conflito. Tem uma lei que rege a mediação. E eu, nesta lei, ou nesse contrato, vou reger, vou falar, vou explicar como é que funciona a mediação. E vou falar que vão ser nomeados mediadores que vão resgatar o equilíbrio entre as partes para solucionar os conflitos. O mediador não decide. O mediador, ele, no máximo, e a depender da doutrina que ele segue, sugere uma ou outra solução. Fato é que o mediador vai tentar ajudar as partes a restabelecerem esse contato e caminharem na preservação da empresa. Não deu certo, temos a cláusula de arbitragem ou de foro. Vão resolver no judiciário, vão resolver na arbitragem. Arbitragem que derroga a jurisdição estatal e elege a jurisdição privada. E tem uma lei também especial, que é a Lei 9.703 de 96. E vai reger essa lei, que vai falar da arbitragem. Todas as cláusulas, pessoal, que eu estou dizendo aqui, dessa forma aqui para vocês, tem uma página e meia sendo descritas. Como elas vão funcionar, quais são os gatilhos, quais são as formas e assim por diante. Para terminar a questão do planejamento patrimonial sucessório, eu acho que vale a pena vocês pensarem em alguns pontinhos. Primeiro, escrever o organograma da família, pouca gente para fazer isso. Segundo, lembrar que pode ter uma holding patrimonial e uma holding operacional, uma holding agropecuária, pode estar tudo junto. A elaboração do acordo de sócios, do acordo de cotista, do acordo de acionista. O testamento. A declaração do bem de família também poderia ser um planejamento patrimonial. E ainda, pessoal, neste tema que é super importante, até a declaração vital, que é uma declaração que eu faço ainda vivo. E enquanto eu estou vivo, mas se eu estiver impossibilitado, por exemplo, em coma, que minha mulher possa mexer na minha conta. Lógico, e eu friso aqui, cada caso é um caso, o que talvez sirva para um não necessariamente serve para outro. Talvez um precise de todos os instrumentos, talvez outro não. Mas o importante é você pensar nesse tema rico e que fala de todos os vários dos ramos do direito. Dito isso, e para a gente consolidar essa aula aqui de planejamento patrimonial e sucessório, vamos para o nosso quiz, onde a gente vai fortalecer os nossos conhecimentos. Me acompanhe. Sobre a construção de uma holding familiar e seus efeitos, analise as afirmativas e assinale a alternativa que contém a resposta correta. Letra A. A holding familiar é, basicamente, uma empresa que tem por objetivo administrar o patrimônio de uma família. É constituída geralmente como uma limitada ou uma sociedade anônima. Letra B. Apenas bens imóveis da família podem ser de propriedade da holding familiar e os sócios passam a ter cotas ou ações representativas do capital social. E a C. Letra C. A holding familiar só pode ser constituída quando o titular dos bens não tem herdeiros necessários. A resposta correta é a B. Apenas bens imóveis da família podem ser de propriedade da holding familiar e os sócios passam a ter cotas ou ações representativas do capital social. Mas eu queria aprofundar. Porque, na verdade, se você pensar, a A também não estaria tão errada. E a B também não estaria tão certa. Eu sei que pode parecer um paradoxo. Na verdade, é um grande depende. Como eu disse durante a aula, é o caso a caso.
Em geral, as holdings familiares, elas são holdings patrimoniais, onde eu tenho os imóveis da família. Mas como eu disse para vocês, nada óbvio se eu tenho uma holding familiar operacional ou uma holding familiar agropecuária. Da mesma forma, é verdade que as holdings ou são sociedade anônima ou sociedade limitada. Mas aí, na letra A, não está aprofundando tanto. Já a C, realmente a gente tem que descartar, porque ela não condiz com o que eu expliquei aqui durante a aula. Não faz sentido a afirmativa da letra C. Dito isso, acho que a gente pode ir para a nossa segunda questão. Vamos lá? São pilares do planejamento patrimonial e sucessório. Letra A, acordo de sócios, governança corporativa, testamento e tributário. Letra B, societário, regime de bens e sucessões, tributário e governança corporativa. Letra C, holding, contrato de namoro, testamento e tributário. E D, letra D, societário, regime de bens e sucessão, trust e seguro de vida. A resposta correta é a B, societário, regime de bens e sucessão, tributário e governança corporativa. Vejam, pessoal, todas as 4 possibilidades falam de instrumentos e ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório. Mas o seguro de vida é uma ferramenta, está dentro do pilar que a gente discute com sucessão e regime de bens e tributário, porque o seguro de vida, estou dando como exemplo, não tem tributo na indenização do seguro, não paga ITCMD. Portanto, os 4 pilares que daí decorrem os demais instrumentos, testamento, declaração vital, são o societário, onde vai ter as holdings e o acordo de sócios, o offshore, o tributário, onde a gente vai estudar o ITBI, o ITCMD, o IR, a governança corporativa, onde a gente vai estudar as transparência, prestação de contas, e a sucessão e o regime de bens, para a gente estudar o que vai acontecer se houver um divórcio, se acontecer uma morte, quais são as implicações no patrimônio. Dito isso, a gente pode ir para o nosso último quiz. São cláusulas necessárias no acordo de sócios. Letra A, drag along, tag along, direito de preferência. Letra B, bloqueio, comando e apuração de haveres. Letra C, direito de preferência, arbitragem e regime de sucessão. Letra D, mediação, alçada e declaração vital. E a resposta correta é B, bloqueio, comando e apuração de haveres. Na verdade, todas as cláusulas são importantes e vão depender do caso a caso. Talvez na sua família o mais importante seja regrar a arbitragem e mediação. Mas quando a gente pensa num acordo de sócio, a gente pensa muito no controle. Por isso o comando e o bloqueio, e pensamos muito como vai pagar os haveres do sócio que morreu ou saiu. Isso não quer dizer que não seja importante eu falar de drag along e tag along, foram cláusulas que eu falei durante a aula. Isso não quer dizer que não seja bom a gente estudar a mediação e a arbitragem. Agora, declaração vital não tem nada a ver com acordo de sócio. Já pode descartar na hora essa opção, porque a declaração vital é um documento à parte que a pessoa faz se quiser, lógico, o acordo de sócio também, mas com uma relação para quem vai administrar seus bens quando ele estiver, por exemplo, inconsciente ou em coma. Dito isso, eu queria dizer que terminamos os quiz. Pessoal, falamos aqui de teoria geral do direito societário, falamos de poder de controle, falamos de dissolução total e parcial de sociedade, apuração de haveres, falamos bastante aqui agora sobre planejamento patrimonial e sucessório. Me parece que então passamos por vários e vários pontos do direito societário e que você, espero, esteja super motivado a continuar os estudos. E para isso, vá no TV Justiça Mais, no aplicativo, baixe ele e continue acompanhando aulas. Vá no @Daniel Buchatsky para você me seguir lá no LinkedIn, no Instagram. E vá no Instagram também para a gente poder conversar bastante sobre esses temas.
Eu agradeço muito a atenção e a paciência e o carinho de vocês e me despeço nessa nossa quinta aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.